Vamos à análise com os economistas Pedro Brinca e Paulo Trigo Pereira. Muito boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Olhamos para as previsões do Conselho das Finanças Públicas, apontam para um crescimento de 1,2% no próximo ano, mas não afastam uma recessão. Acredita que Portugal pode escapar à recessão no ano que vem? Ora, boa noite, quero cumprimentar a todos. Acredito que sim, sobretudo por causa do dinamismo do turismo, por um lado. Por outro lado, porque a poupança das famílias aumentou bastante nestes anos e isso alimenta um bocadinho o consumo privado. O consumo privado representa cerca de 2/3 do PIB. E, portanto, da queda vai haver uma queda será... acentuada do consumo privado, quer dizer, este ano prevê-se que aumente 5,1% este ano e apenas 0,5% para o ano, ou seja, nós tivemos aqui uma recessão e estamos agora a recuperar. E é isso que explica esta previsão tão grande de 6,7% do crescimento do PIB para este ano, não é? Aquilo que é, bom, digamos assim, ainda nas boas notícias e depois passando para as más, a melhor notícia para mim é a taxa de desemprego, não é? Quer dizer, continuamos, as previsões são uma taxa de desemprego relativamente pequena. A má notícia, e é o tópico que nós devíamos falar talvez quase exclusivamente na sociedade portuguesa, é a questão do crescimento, ou seja, para os próximos 4 anos, aquilo que se prevê é que a economia portuguesa não cresça mais, ou seja, que cresça entre 1% e 2%. Quer dizer, com este tipo de crescimento económico nós não vamos a lado nenhum e teremos umas sérias crises no futuro. E, portanto, é isso que nós, de facto, temos que começar a discutir. Já há muitos contributos, tivemos agora o estudo da SEDES, temos um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas nós temos que discutir a sério a questão do crescimento económico em Portugal, sem o qual o financiamento do Estado e dos serviços públicos não tem solução. Não tem solução. E, portanto, este devia ser o nosso foco, crescimento já agora sustentável, não é? Quer dizer, a sociedade de descarbonização, mas sustentável. Porque estas previsões, eu acho, tenho aqui algumas divergências, digamos assim, em relação ao cenário da macro do Conselho de Finanças Públicas, mas em geral estou de acordo, ou seja, acho que são realistas, são previsões em políticas invariantes. O que é que isto significa? Significa que não se assume que o Governo está a tomar nenhum tipo de medidas discricionárias. Eu estou mais ou menos de acordo com o tipo de cenário que é apresentado em políticas invariantes. Há aqui uma pequena coisa em que eu não vejo justificação, que é, para onde posso avançar já, é o peso dos juros no PIB não cresce, mantém-se em 2,1%. O peso dos juros, para não entrar em grandes detalhes técnicos e para se perceber lá em casa, quer dizer, o Estado todos os anos tem que se refinanciar e o custo desse financiamento está cada vez maior. Esse custo ainda não atingiu, digamos, aquilo que nós chamamos a taxa média implícita na dívida pública, ou seja, ainda não atingiu a taxa de juro, que é o juro médio, digamos assim, dizendo isto de forma simples, da nossa dívida. Mas eu acho que vai rapidamente alcançar, ou seja, a última emissão que fizemos ainda está abaixo, mas rapidamente vai aumentar. E isso poderá trazer problemas. Isso poderá aumentar os encargos, quer dizer, não só as famílias, como as empresas. O Banco Central Europeu já esclareceu que vamos olhar com um pouco mais de detalhe para essa questão, sobretudo até da parte das famílias, que é uma das preocupações de muitos portugueses nesta altura, mas olhando para a inflação também conseguimos perceber que no próximo ano vai descer, mas ainda assim continua numa taxa elevada, de acordo com o Conselho das Finanças Públicas, de 5,1%. Como é que será feita a conjugação entre aumentos salariais e de pensões praticamente quase residuais e estes valores de inflação? Eu diria que essa foi provavelmente uma das previsões do cenário macroeconómico do Conselho das Finanças Públicas que mais me surpreendeu face àquilo que já tinha sido avançado. Nós estamos a falar de uma previsão para a inflação em 2023 de 5,1%, como referiu, quando a previsão da Comissão Europeia, que a fez agora em julho, já passaram 2 meses, é verdade, houve ali agosto e setembro, houve ali se calhar um bocadinho de persistência na inflação, mas mesmo assim é complicado justificar uma revisão a um salto de 3,6% para 2023 para 5,1% em 2023 por parte do Conselho das Finanças Públicas. A situação é complicada porque, obviamente, que nós temos, por um lado, estamos a ter choques em termos de fornecimento e capacidade da economia de fornecer bens e serviços que não está a ser suficiente para a vontade das pessoas de os comprar e por isso é que temos inflação. A procura excede a oferta e os preços sobem para voltar a equilibrar o mercado. E o Banco Central Europeu
tem uma política de subir as taxas de juros para arrefecer a economia e estabilizar a inflação. É esta a dinâmica. Agora, a questão é que não é apenas a vontade das pessoas de querer comprar mais bens que está a meter pressão sobre os preços. É também uns choques do outro lado, do lado da oferta. É as disrupções das cadeias de abastecimento, temos a política de Covid-0 na China, que implica lockdown atrás de lockdown e atrasos nos fornecimentos, temos a questão da subida acentuada do preço da energia, e nesse sentido acaba por ser aqui um jogo muito complicado de perceber quanto é que é de excesso de capacidade das pessoas comprarem ou quanto é que é choques pelo lado da cadeia de abastecimento. Mas uma coisa é certa, é que esses choques estão cá, a inflação existe, é preciso controlar a inflação. E nesse sentido é retirando um pouco de poder de compra às famílias, e é isso que o Banco Central Europeu está a fazer, sobe as taxas de juros, obviamente o crédito fica mais caro, obviamente que a recompensa para poupar é maior e se poupa já não consome, e o que nós vemos é que muitos dos Estados estão a adotar políticas um pouco contrárias ao Banco Central Europeu, porque estão a fazer um conjunto de políticas orçamentais que se calhar são um pouco discricionárias, ou seja, são demasiado abrangentes, como a medida dos 125 euros, que atinge aí 90% da população, e não atingidas a quem realmente necessita, porque não nos enganemos. Se nós temos que dar mais pastéis de nata, ou mais bicicletas, ou mais cortiça pela energia que agora vem, é óbvio que temos que aprender a viver com menos. Todos temos que passar por alguma dor. Agora, o que nós, enquanto sociedade, temos é um pacto social em que existe um limiar de dor que nós não aceitamos que ninguém possa ser sujeito. E então o que temos é um Estado social que cobra impostos e distribui em forma de transferências para ajudar as pessoas que possam ultrapassar, ou estar em perigo de ultrapassar esse limiar de dor. Porque, em média, temos que ter poder de compra. Nós não podemos permitir crises sociais acentuadas. E parece-me que as políticas têm sido pouco discricionárias, deviam ser mais progressivas, mais focadas em quem precisa. Isso pode ser corrigido no próximo orçamento do Estado, que para 2023 já serão mais direcionadas? Veja, até ao fim do ano as taxas de juros ainda vão voltar a subir. Começa-se a ter alguma percepção de que com a subida, com a escalada dos preços, por um lado, e com a subida acentuada dos encargos com a habitação, nomeadamente com as taxas de juros, pelo outro, que o rendimento disponível de muitos portugueses começa a ser demasiado pequeno, não é, para não entrar de facto numa crise social. E este é que é o tal jogo que é tão difícil, não é? Que é, por um lado, não contribuir para o problema, porque uma ajuda demasiado expansiva, em média, a toda a gente, vai agudizar o problema. Provavelmente, não em Portugal, que tem um peso relativamente pequeno na zona euro, mas no conjunto da Europa, políticas orçamentais pouco discricionárias e demasiado abrangentes e poderão tornar... E acredita que é o caso destas ajudas, destes 125 euros? Que... Quer dizer, é assim, o mérito... O programa do Governo teve um mérito, não é? Que toda a gente concorda e é consensual, é que foi pequeno, não é? Nesse aspecto, as pessoas estão de acordo. Eu não critico tanto o tamanho, no sentido que, a acreditar nas contas do Governo, basicamente aquilo que o Governo está a fazer é cumprir o compromisso que assumiu com os portugueses em abril, de manter o excedente orçamental que tinha, ao manter o déficit que estava programado no Orçamento de Estado, e distribui o excedente orçamental. Nesse sentido, não está a sobreaquecer a economia. O que eu acho é que foi pouco direcionada. Acho que poderia ter sido mais dirigida a quem mais precisa e não tão abrangente. Porque se for demasiado abrangente, estamos efetivamente a lutar contra o BCE e, eventualmente, obviamente, tendo em linha de conta todos os restos dos países da União Europeia, seguirem a mesma política, tornar inevitável uma escalada ainda superior das taxas de juros. Criar o tal ciclo de inflacionista. Pegando nessa questão da dívida de que falava e pegando aqui também nestas previsões do Conselho das Finanças Públicas de um excedente no próximo ano, acredita que o Governo está a ser prudente mantendo esse excedente, sobretudo porque está a arrecadar muito de receitas também com a inflação? Precisamente para lidar com problemas da dívida no futuro, com eventuais problemas da dívida no futuro. Eu estou convencido que o déficit orçamental deste ano vai ser inferior àquilo que estava previsto. Mesmo inferior a este ao apontado pelo Conselho das Finanças Públicas ou inferior do Governo? Inferior ao que o Governo apontou no Orçamento de Estado deste ano, ou seja, nós ainda precisamos de ter alguns dados, que aliás vão sair agora, da execução orçamental. O Governo prevê... não, isto é de crescimento. Estou aqui à procura do déficit. O Governo espera 1,9% de déficit e o Conselho das Finanças Públicas aponta para um... Pronto. As contas que eu fiz neste momento, no fundo comparando
comparando o acréscimo de receitas fiscais que o Governo vai ter este ano. E este pacote que agora foi anunciado leva a um déficit, e no fundo na linha do que acabou de dizer, ou seja, menor do que aquilo que estava previsto. E a conversa que eu acho que nós devíamos ter em Portugal é qual é o ritmo, ou seja, todos nós concordamos agora, ou pelo menos grande parte de nós, concordamos que temos que reduzir o peso da dívida no PIB e temos que melhorar o saldo orçamental. Portanto, a questão não é essa, a questão é qual é o ritmo, se vamos impor, digamos assim, usemos as palavras, austeridade aos portugueses excessiva, ou se vamos apenas permitir alguma redução inevitável no poder de compra dos portugueses. E a minha posição é que não devemos ter austeridade excessiva. Quer dizer, basta pensar que a austeridade é sobre toda a gente, mas neste ano de 2022, e falando, por exemplo, nos funcionários públicos, tiveram um aumento de 0,9%. Não é? Então, se tivermos uma inflação de 7,7%, quer dizer que estamos a falar numa perca de poder de compra de aproximadamente 6,8%. Assim, havia margem para mais? Havia. Eu disse isto em maio, quando foi apresentado um Orçamento de Estado, e confirmo agora com os dados que tem. Havia margem para mais, ou seja, para reduzir à mesma, digamos assim, o poder de compra, mas o Estado tinha, e o Governo tinha possibilidade de ter aumentado à volta de 2%, 2, tal %, e cumprir o objetivo para o déficit e para a dívida. E cumprir o objetivo. E, portanto, então acha que está a ser demasiado está a ser demasiado cauteloso. Eu sei o que é que aí vem, todos sabemos o que é que aí vem. Sei que, e faço cálculos também, não é? Sei que os juros, aliás, na minha ótica, vão ser eventualmente até um bocadinho mais pesados do que o Conselho de Finanças Públicas apresenta, ou seja, vamos ter aqui um agravamento de juros, isso é um dado do problema. Vamos ter um aumento de pensões, que já sabemos qual é que vai ser, porque o Governo já anunciou. E para os funcionários públicos, acredita que, por exemplo, para o próximo ano o aumento poderá ser desses 2% ou que ficará também aquém disso? Eu acho que não pode ficar aquém, porque assim, estamos a falar em 7,7% e depois, este ano. em cima deles, mais 5,1%. Portanto, estamos a falar em 12%. Porque é assim, isto não é... Em políticas públicas nós temos que perceber que há objetivos que são conflituantes. E que temos que, portanto, melhora-se um, piora-se outro, não é? E há uma coisa que toda a gente deve perceber, que é assim, nós temos uma dívida elevadíssima e temos que a reduzir. Mas não a vamos reduzir, não é? Naquela linha do ai, aguenta, aguenta, não é? Do Fernando Ulrich. Não a vamos reduzir a um ritmo tal que ponhamos em causa o funcionamento dos hospitais, o funcionamento das escolas. Quer dizer, nós temos que fazer isto paulatinamente. E as agências de rating não olham apenas para o nível do rácio da dívida. Olham, sobretudo, para, eu diria, 3 coisas. Para a estabilidade política do país, aparentemente temos. Olham para a trajetória da redução da dívida e olham para o saldo orçamental. Olham para estas 3 coisas, sobretudo, e para o crescimento económico, obviamente, do país. E, portanto, é isso que nós temos que resolver. Não temos que andar aqui a fazer brilharetes. Eu não gostaria que o ministro Medina faça brilharetes. O brilharete de Mário Centeno também tinha sido já bastante criticado na altura. Este será ainda mais difícil de explicar? Este ainda mais difícil, mais difícil e mais injusto, porque no tempo de Mário Centeno a taxa de inflação não era esta. E neste momento temos uma perda de poder de compra real muito significativa. Quer dizer, se há coisa que eu acho que não posso ser acusado é de não me preocupar com a consolidação orçamental e das finanças públicas. Ando há 30 anos a defender isto, defendi isto junto de António Costa, com Mário Centeno e outros na altura do programa dos economistas, e obviamente que é algo que deve preocupar todos os portugueses, e fico satisfeito por o PS finalmente ter, porque no fundo era só o PSD e CDS que falavam nisso, assumido que contas públicas sãs são fundamentais para o futuro deste país. Agora, uma coisa é dizermos que as contas públicas sãs são fundamentais para digamos, o futuro deste país. Outra coisa
é dizer que vamos fazer uma austeridade excessiva. E isto, se para o ano, digamos, a política orçamental, não sabemos qual é que vai ser, mas for muito mais acelerada do que o quadro... Nós temos um quadro plurianual, que foi definido no Programa de Estabilidade, que foi aprovado em abril, e este, para mim, deve ser o quadro a manter. Eu não quero ir para além disso. Isso é suficiente. E ir para além disso é impor uma perca de poder de compra brutal, não é? Que eu acho que é injustificada. Acredita que vai haver um brilharete orçamental no próximo ano e que se vai perceber esse brilharete? Eu acho que, a manterem-se as projeções da inflação que estamos a falar, obviamente que vai haver aqui um excedente de receitas que não estávamos à espera. Só para comentar aqui algumas questões, a questão da dívida obviamente é importante, até porque em 2024 voltam as regras do Tratado Orçamental a que estamos sujeitos, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, e quanto maior for a nossa dívida relativamente aos 60%, maior tem que ser o esforço de consolidação orçamental. Nós temos um bocadinho, talvez, mais aliviados, no sentido que passámos aqui um período longo em que conseguimos transformar a maturidade média da nossa dívida, se não estou em erro, para períodos mais longos e a taxas de juros mais baixas. Não é? E isso é que nos permite, nesta altura, estarmos a olhar para esta escalada de taxas de juros, se calhar com muito menos pânico ao que lheríamos em 2012. Não é? Dá-nos uma certa almofada. Mas, como disse bem, esta almofada não vai durar para sempre. E por um período demasiado prolongado de taxas de juros elevadas, pode trazer-nos problemas. E também por isso, e se calhar aqui divergimos um pouco, eu preferia, se calhar, uma atitude muito mais de estar fortemente preocupado, e estou a falar ao nível da União Europeia também, mais preocupado em controlar a inflação e depois então perceber até que ponto é que podemos ter a escalada outra vez salarial e a recuperação da perda de poder real de compra que houve, sem que esse objetivo da inflação esteja ameaçado. Neste momento, ter de facto políticas, se calhar, demasiado expansionistas, não sabendo, não tendo uma noção exata de qual é esta força relativa que está por trás da inflação, se é poder de compra excessivo, problemas do lado da procura, ou qual é o peso da questão energética e qual é o peso da questão da disrupção das cadeias de abastecimento, se calhar seria pouco prudente. E então, nesse sentido, não me parece que, de facto, esta prudência seja assim tão excessiva, mas quer dizer, nos próximos números, os números da inflação nos próximos meses ditarão de certeza o que é que podemos esperar em termos de escalada de taxas de juros e aquilo poderá ser o orçamento para o próximo ano. Aguardaremos, faltam 3 semanas. Professores, muito obrigada aos dois por terem estado connosco. 5 segundos? 5 segundos. As regras europeias exigem que nós reduzamos 3 pontos percentuais da dívida pública. A redução em 2022 vai ser de 11 pontos percentuais. A redução prevista para 2023 é de 5 pontos percentuais. Portanto, nós estamos a ir muito para além das regras da União Europeia. Não sabe quais vão não ser temos as que ser muito bons alunos. Não temos que ser muito bons alunos. Portanto, nós estamos a cumprir as regras todas. E é para manter. Sim, claro que é para manter, mas não precisamos de ir para além das regras. Não? Eu já disse isto no tempo do Passos Coelho e digo a mesma coisa para António Costa. Quer dizer, não me interessa se é Passos Coelho, se é António Costa. Sou independente, não é? Eu também. E os meus critérios são sempre os mesmos. E os critérios são estes. Nós não temos que ir impor um ritmo de redução e de austeridade superior sequer àquilo que são as regras europeias. Professores Paulo Trigo Pereira e Pedro Brinca, muito obrigada por terem estado connosco. Boa noite e até à próxima. Muito obrigado.